minha especialidade, o que eu tenho trabalhado aqui e o tema que eu vou abordar é Metaverse e-commerce, como a gente integra verdadeiramente o tema à relação de vendas. Mas antes de começar, já teve todas as apresentações, não quero ser repetitivo, até porque o tempo é bem apertado, porém, eu tive a experiência de trabalhar na área de marketing digital em todas essas grandes empresas multinacionais, diferentes categorias, trabalhando com posicionamento de marca de fralda geriátrica, agora até televisores e refrigeradores, então uma experiência bem legal, com a dinâmica e diferenciação de targets muito diferente um do outro. Estou 14 anos nessa área de marketing digital e e-commerce, só que a minha formação ela é design digital, então tudo começou no desenvolvimento de front, no desenvolvimento de sites, bem principalmente na época que a gente tinha o Second Life. Fiz bastante coisa no Second Life e tem aqui uma história legal para contar com vocês. E, por favor, não faça a pergunta que o metaverso, será que vai ser o Second Life? Porque essa é a pergunta mais repetida da internet e eu vou explicar no final o porquê não vai ser, tá? É, começando por esses dilemas, né? O metaverso ele tem aproximadamente 38 definições hoje, né? Ex Existem vários especialistas, vários sites que tentam definir verdadeiramente o que é o metaverso, mas como você consegue definir algo que não existe ainda por completo, né? Metaverso não é realidade virtual, metaverso não é só um ambiente digital, o metaverso ele não é só um espaço ou um game que você tem representatividade de um avatar. O metaverso ele é muito mais do que isso. Porém, o que eu gostaria de apresentar aqui, o que eu acredito que está mais próximo de uma definição do que é o metaverso, é essa definição do Tony, né? Que é o metaverso é uma rede global de conteúdo espacialmente organizado, predominantemente 3D, disponível para todos sem restrições, para uso em todos os empreendimentos humanos, um meio novo e profundamente transformador, possibilitado por grandes inovações de hardware, interface homem-computador, infraestrutura de rede, ferramentas de criação e economias digitais. Ou seja, ele acaba sendo até uma descrição muito objetiva, mas ela é muito ampla, porque eu vou abordar aqui um aspecto de metaverso não por uma relação direta à tecnologia, mas uma relação ao marketing e principalmente a questão sociológica e antropológica do negócio, que é como o professor agora estava falando, o professor Carlos, e eu acho muito interessante que a gente tem que tomar um pouco de cuidado de pensar marketing para metaverso e só pensar em tecnologia e não espelhar o que é marketing verdadeiramente para entender os principais fatores que definem efetivamente quais são as características que mais podem definir no futuro o que é metaverso, em sua definição detalhada. Eu acredito que o fator de ele interconectar o mundo analógico com o infinito digital, ele é extremamente importante. E aí eu repito, marcas, branding, positioning. Tomem cuidado que o metaverso, você tem uma infinidade digital muito grande, não necessariamente você precisa abrir a sua loja dentro do metaverso e ela tem que ter as limitações do que você tem hoje no mundo físico. Então já começa por aí. Você tem um infinito digital. Então como você trabalha a criatividade a favor do que o metaverso pode te entregar? Lembrando que como o professor acabou de falar, nós estamos indo por um outro universo que não necessariamente é o universo de marketing digital. Ele pode ser uma próxima definição que não acredito que vai acontecer nem em 5, possivelmente em 10 anos. E absurdamente social, vive por comunidade. Então, metaverso sem comunidade não é metaverso. Por isso que marketing, metaverso e marketing digital sem sociologia, antropologia, sem um aspecto de convivência, sem um aspecto social, ele não existe. Como você cria um ambiente e esse ambiente não existem pessoas? Se você tem um ambiente no qual não tem pessoas, possivelmente ele não vai ter uma relação e um crescimento interativo, né? Ele não vai se tornar uma plataforma digital. É vivo e é persistente. Então, assim, o metaverso, ele, a cada momento que nós estamos falando aqui, está saindo alguma coisa nova.
tem vários fatores que eu vou apresentar aqui que estão evoluindo numa velocidade imensa em diferentes linhas e fatores que é importante a gente levar em consideração, e ele é vivo e ele é persistente e ele é muito rápido. Permite conteúdo gerado para o usuário como nunca antes. Então, toda a evolução da internet 1.1, 2.0 e agora o 3.0, você cria uma facilitação e um novo modelo de geração de conteúdos que nunca no passado foi visto. Então, evidentemente, por exemplo, modelos de conteúdos, principalmente relacionado à imersão e o 3D, ele nunca teve uma oportunidade de crescimento tanto quanto essa nova era que é do Web 3.0. Digitalmente nativo e tem uma economia baseada em blockchain. Para entender os principais fatores, né, que os componentes e fatores essenciais para o metaverso, eu criei essa tabela que ela cria o laço dos principais itens que quando você vai trabalhar metaverso, seja no aspecto de marketing, business ou qualquer fator tecnológico, é importante levar em consideração que, o ser eu digital. Quem não assistiu ainda o Player One, é um ótimo filme para você entender essa relação que existe do Avatar, né? O ser eu não necessariamente dentro do metaverso, e muitas vezes dentro do metaverso eu serei quem eu sou hoje, Rafael no mundo presencial, né? Eu posso ser, mas muitas vezes eu vou querer ter mais cabelo, eu vou querer ser mais bonito, então eu não vou querer utilizar óculos, então eu vou querer ser aquilo que eu gostaria de ser no mundo real e eu não consigo. Então o fator eu digital tem que ser respeitado na estratégia de marketing quando pensa no metaverso. O 2 é o device e o hardware. É importante a gente entender que existem várias limitações tecnológicas que estão acontecendo hoje, principalmente com o processamento visual. Então, hoje nós estamos num step de desenvolvimento de imersão digital, que ele tem uma captação e uma simulação muito limitada. E quando a gente pensa no planejamento que grandes companhias de desenvolvimento de tecnologia gráfica estão trabalhando para o real mesmo, polling e etc., nós estamos falando de uma imersão muito mais real do que vai ser o metaverso. Então, essa definição de device, ele é muito importante, ele tem que levar sempre em consideração no aspecto de software e também no aspecto de hardware. Então, nós estamos falando de óculos, nós estamos falando de um device que você tem uma limitação de acesso em grande parte dos países, e a gente tem que entender como vai evoluir também todo esse aspecto de produto desses óculos virtuais. Tá? O 3, a questão da infraestrutura, então grandes especialistas de tecnologia batem nessa tecla, e eu acho que esse é o mais crítico, sem 5G não vai rolar. Sem cloud não vai rolar. Sem avanço de tecnologia de processamento visual, não vai rolar. Então, a capacidade computacional e a capacidade de processamento de internet, eles vão ser aspectos cruciais. A Amy Webb, uma grande futurista, falou isso e tipo deixou todo mundo complexo, que, meu, metaverso eu acredito, mas eu não acredito se não tiver uma evolução de infraestrutura, e isso é um fator crucial para a velocidade de crescimento do metaverso a nível global. Tá? Socialmente imerso. Então, eu já recebi algumas propostas de consultoria aqui de marcas, por exemplo, uma marca de cosmético que veio perguntar, Rafael, eu quero entrar no mundo NFT e também de metaverso. Aí eu falei, ok, mas vamos falar de marketing primeiro? Por que você quer entrar? Existe uma comunidade? Qual é o seu target? O que você quer fazer? Quais são os conteúdos que você produz hoje? Ele está aderente à entrada do metaverso? Então, são perguntas que são básicas de marketing. Sem marketing, sem a ideia de um planejamento estratégico, não adianta pensar na tecnologia. A tecnologia e o metaverso é só um item, um canal dentro de uma estratégia de marketing. Então, esse é um item de consolidação de comunidade, ela pega uma velocidade de entrada do metaverso muito mais efetiva, tá? E o último, moeda e pagamento. Nós estamos falando de NFTs, nós estamos falando de blockchain, que na minha concepção tem uma velocidade de crescimento imensamente maior que criptomoeda do que hoje o metaverso. Então, esse aspecto vai ajudar muito com o smart contract, com a questão de legal, com a questão de pagamentos. Então, a gente vai ter uma evolução de segurança nesse aspecto que vai ajudar muito a questão do metaverso no futuro. Então, numa concepção
de evolução social, nós temos uma geração X e Y que está imerso no social media, que tem um celular, que tem um aspecto de navegação mobile, tá? Que já tem uma representatividade de um avatar. Muitas vezes você é um avatar no Facebook, um avatar no LinkedIn, um avatar no Instagram, um avatar whatever, em todas as redes sociais. Você é uma pessoa a cada tipo de social media. Aqui, essa relação dessa evolução do social media vai acontecer no metaverso. Então, eu tenho um picture aqui bem legal do Black Mirror. Quem não assistiu, dá medo, né? Porque eu acredito que vai acontecer, o que está acontecendo lá e vai ser pior, inclusive. Só que ele traz o raciocínio de como vai ser essa relação do eu físico para o eu digital em uma geração Z que o professor citou na palestra anterior, que tem um comportamento que vai impulsionar efetivamente esta relação com o metaverso. Pensando nesse aspecto social, amarrado à questão tecnológica, eu entro um pouco mais na questão tecnológica com essa teoria de 7 camadas do John Randolph, um americano que é um cara muito especialista, principalmente na área de game. Ele inventou essas 7 camadas que eu acho que faz muito sentido, que são 7 camadas que você tem que ter muito claro para o desenvolvimento do metaverso. A experiência que você pode beber da água de games. Então, a experiência de games, Fortnite, Roblox e todos os outros grandes games, eles são escolas para o aprendizado de comunidade, de relação de desenvolvimento tecnológico, de design e todos esses outros fatores. A gente tem a experiência e a relação que a gente vai criar para o metaverso de advertising. O advertising não vai ser somente um banner dentro de um espaço virtual que você vê e beleza. Não, a relação dentro do metaverso cada vez mais é uma relação social de comunidades que um fala com o outro, que tem um game por trás, é uma relação mais imersiva e mais engajadora. Então, como pensar essa questão de ads? Como que vai ser essa economia criativa? Então, como vai ser todo esse processo de pagamentos, de relação, de contrato dentro desse metaverso? Então, é importante entender em todas as relações como isso vai impactar o seu negócio. Computação espacial. Isso daqui parece ser muito besta. Depois de eu participar de algumas palestras, inclusive com a galera da África, que tem uma empresa muito legal que faz essa captação geoespacial, eu entendi que existe uma preocupação muito grande na captação de espaços físicos para o digital. Então, como você realmente consegue modelar algo físico e fazer toda essa captação de movimento para dentro do metaverso? Isso vai ser uma relação muito importante para que você consiga simular o mundo real. Fator descentralização com tecnologias como Edge Computer, como blockchain, cripto e etc., que eu mencionei anteriormente. A interface humana, então como você vai criar essa relação de interface através dos óculos, wearables e todas as tecnologias que fazem a conexão do mundo real para o mundo digital. Então, como vai ser essa relação? Porque ela vai ser muito importante, ela é a porta de entrada para o mundo virtual. Não necessariamente, eu não estou falando aqui de realidade aumentada versus realidade virtual, aqui eu estou pensando numa realidade virtual imersa para o metaverso, porém existem outras teorias também relacionadas à realidade aumentada e a questão da infraestrutura que eu falei anteriormente. Eu não vou entrar nesse aspecto de Web 2.0 versus Web 3.0 no detalhe. O professor Carlos ele falou recentemente aqui e abordou bem esse tema, que é essa relação do uma vida que você tem lá no Web 2.0 socialmente, economicamente, tecnologicamente, por exemplo, no mundo do Second Life em 2002, 2003, e pensa numa relação agora de um Decentraland Web 3.0 nesse ano. Já se eu falar de alguns fatores aqui, principalmente economicamente, infraestrutura e sociologicamente, em 2002 eu já respondo que Second Life não era verdadeiramente o metaverso que estão se criando hoje, tá? Mesmo que o Second Life pode ser uma boa plataforma de metaverso hoje, porém são relações sociológicas, tecnológicas totalmente diferentes, de gerações totalmente diferentes. Então, importante captar essas duas diferenças, porque
Quando eu penso no metaverso, eu tenho que pensar na capacidade mínima de operar um metaverso, dentro dessas relações de 2 gerações sociais, e entrando agora em 4 principais fatores de tecnologia e avatares. Então, como que eu vou trabalhar essa relação de tecnologia e avatares? Como eu vou trabalhar a infraestrutura comercial? Então, esse é o item que eu vou entrar um pouco mais para frente aqui sobre a relação do metaverso commerce. Como eu vou criar uma infraestrutura, se eu sou uma marca, como eu capto verdadeiramente relações de serviços ou produtos ou posicionamento de marca. Força de trabalho. Não, eu posso afirmar que não existem designers e também devs aí livre no mercado. Está muito difícil você encontrar profissionais dessa área e principalmente pessoas que trabalham com legal, regulamentação, impostos e contabilidade, hoje também pensando no metaverso. Então, a questão da mão de obra especializada para o futuro, em vários fatores dentro do metaverso, eles serão os empregos e as profissões que mais vão ter ascensão nos próximos 10 anos. Tá? Numa relação geral de mercado, né? Nós estamos falando de um investimento global de metaverso de 54 bilhões de dólares, isso até 2030. Estamos falando de uma previsão de receita até 2030 de 1 trilhão de dólares. Todas as pesquisas de JP Morgan e Stellar Morgan. Eu tenho hoje uma captação global de NFT que já bateu os 41 bilhões de dólares. Tem o meta-commerce, que está mais relacionado, eu vou explicar aqui, no mercado de luxo, que é até 2030. Marcas como Gucci, que foi apresentada aqui com o professor, com alguns exemplos, estão buscando aí uma relação dentro desse mercado que está focado nesses 50 bilhões de euros até 2030. E eu tenho uma venda no ano passado de headsets de 2 bilhões, um mercado que cresceu absurdamente nessa época de pandemia. Quando a gente pensa no meta-commerce, quando a gente pensa no metaverso e uma relação de vendas e serviço, existe já uma teoria sobre a questão do meta-commerce, da vendas através do metaverso. Nós vamos vendo pelo menos essa relação no mundo da moda. As pessoas estão lançando novos looks dentro do mundo da moda antes do lançamento físico e talvez nem lançam. Então eu tenho Nike, tenho Gucci, eu tenho grandes outras marcas que estão trabalhando já essa relação de meta-commerce, pensando em negócio. As pessoas não estão fazendo porque é moda, já estão entrando no mundo de relação comercial. E aí, dentro dessa relação comercial, existe alguns principais fatores de uma relação de e-commerce hoje, da vendas de marketing digital, de um canal versus o outro canal. Eu vou deixar claro que o metaverso ele não vai ser o e-commerce. O metaverso vai ser mais um canal de relacionamento. O e-commerce vai continuar existindo, como os eventos físicos não foram substituídos só pelos digitais. Eu preciso ter a relação física. Então, existem canais que vão se compor de maneiras diferentes e a gente precisa pensar em estratégia de marketing que eu pense em uma relação de jornada para cada tipo de canal, no qual e-commerce ele é a centralização versus a descentralização do metaverso, no qual eu tenho pagamentos digitais versus NFT e blockchain, no qual eu tenho social media e live commerce hoje muito forte versus uma comunidade e muito forte o aspecto de gamificação, conteúdos de vídeo 2D versus conteúdos imersivos e 3D. Eu tenho empresas hoje de e-commerce no formato de empresas, né, relações comerciais, CNPJ mais Brasil, né, que é o cadastro da empresa, versus as DAOs, que são empresas descentralizadas. Eu não dependo de 5G muitas vezes no e-commerce, grande parte no metaverso eu dependo. Eu tenho uma relação de GDPR, né, Europa e LGPD no Brasil, versus um ambiente que ainda não tem uma regulamentação focada, embora o GDPR impera dentro e tenha uma relação com o metaverso, porque eu estou num ambiente digital, porém isso vai ser um motivo de muita discussão jurídica no futuro. Eu tenho produtos e serviços versus um ambiente que é só produto digital, e eu tenho uma navegação estabelecida, muitas vezes linear, versus uma navegação aberta não linear. E o controle dessas comunidades ela é um pouco mais complicada, por isso que a advertising vai ter um grande desafio nos próximos anos.
Com esse grande desafio, eu tenho aqui uma relação também e uma preocupação com cybersecurity. Nós vamos falando que no ano passado cresceu 50% o número de ataques cibernéticos, né? Quando eu falo de uma relação de crescimento de ataques cibernéticos, e aqui teve um exemplo do professor sobre simulação falsa de um avatar, e aqui também tem essa relação, eu tenho que me preocupar também com esse aspecto de como eu vou utilizar o óculos, que é um hardware, que pode ser invadido, como eu posso utilizar o meio de pagamentos com blockchain e cripto, como eu vou utilizar essas relações comerciais que eu vou ter dentro no aspecto de segurança da informação, e esse é um aspecto muito debatido. Eu vou, assim, tem vários cases aqui, eu vou passar, assim, o professor trouxe alguns bons cases aqui, mas eu tenho o HMA, que fez a primeira meta-commerce, verdadeiramente uma loja vendendo dentro do metaverso. Eu tenho o case da Samsung, que hoje é meu concorrente, que fez um ambiente dentro do Decentraland, também lançando os produtos exclusivos. Nike, que já foi falado, Gucci, que já foi falado anteriormente. Tem o Adidas fazendo ativação. Tem o primeiro Fashion Week feito no Decentraland, que foi sensacional. Eu participei, eu vi o quanto foi sensacional. Tem o Skechers, tem o Aramis do Brasil, Vans, LG Electronics, e aí é um último case que eu liderei na de Healthcare, que foi o nosso primeiro metaverso, quando ninguém falava sobre o metaverso, que é um ambiente no qual você tem o seu avatar, você tem os vendedores que têm os avatares, e esse ambiente a gente tem uma imersão em equipamentos médicos. Então você pode interagir, pode tocar, se você tiver óculos de realidade virtual. É um ambiente aberto, que é o de Live Room, todos têm livre acesso, podem visitar e fazer essa navegação em 3D. Então aqui eu trouxe só um exemplo de como foi verdadeiramente esse projeto, esse navegação com um vendedor. Aqui é um vendedor autônomo, só que a gente tem os manuais, né? Então, todo tipo de equipamento hospitalar que a GE tem, que você pode ter uma interação. Lógico, no showroom ele começou assim, só que a expectativa verdadeiramente é você ter uma imersão muito maior do que a que existe hoje. Para finalizar, algumas recomendações, alguns pontos que eu já falei que eu gostaria de reforçar. Recomendações: tome vantagens. Você pode ser o primeiro, mas não necessariamente ser o primeiro vai ser uma vantagem em um momento que não necessariamente existe o metaverso, por si só, né? Não se preocupe em ser o primeiro só por expor a sua marca. Se preocupe em ser o primeiro por trazer a sua comunidade a viver num ambiente no qual você faz parte, você vai colaborar e criar uma preposição de valor para essa comunidade. A comunidade é chave. Então, se eu não trouxer essa comunidade de outros ambientes para o meu ambiente dentro do metaverso, eu não vou ter uma relação de relacionamento futuro. Então, se você for o primeiro, se você criar esse aspecto de uma estratégia focada em comunidade, verdadeiramente você pode ser o primeiro com reconhecimento, não só como posicionamento de marca por estar num ambiente que é uma moda, né? Quanto maior o seu fomento de comunidade, vai ser o seu maior engajamento. Fortaleça isso, escute mais do que fale, escute mais outras marcas, porque tem vários casos de insucesso dentro do metaverso, tem vários, como também tem vários de sucesso, então escute mais os que deram negativamente. O porquê eu estou fazendo metaverso, pense por quê, qual a sua estratégia de marketing, o que você está fazendo para que o metaverso seja um canal nessa relação, e consistência. Eu entrei no metaverso hoje, então eu vou continuar com essa estratégia. A Nike é um bom exemplo. Eu começo num ambiente e eu evoluo para outro ambiente, mas não pare no meio do caminho, porque a sua comunidade, quando você trouxer ela, você não pode abandonar ela no meio do caminho. Então, numa relação geral, isso é o metaverso e a relação que o metaverso tem com o aspecto de e-commerce, tá? Falei bastante, acho que esse é um bom resumo aí. Me adicione aí no QR Code no LinkedIn e visite meu site, se tiver qualquer dúvida, estarei à disposição. Ok, muito obrigado, Rafael, também pela capacidade de cumprir mais ou menos o tempo previsto, portanto estamos a andar bem.
Volto a perguntar e abrir aqui o debate, ou um espaço para perguntas. Quem é que quer fazer alguma intervenção, esteja à vontade. Sim, boa tarde. Com câmara ligada, se faz favor, se possível. Pois eu não tenho câmara. Ok, então um avatarzinho. Boa tarde, chamo-me Tiago, sou aluno da Universidade da Maia, estou a tirar gestão de marketing. E depois desta apresentação eu tenho uma questão que me já anda a chatear aqui há algum tempo, desde que se fala assim muito neste metaverso. Neste momento, com o lançamento do metaverso, o que vai acontecer é que a definição de rede social e a definição de jogos acho que se vão misturar um bocado, porque eu ainda não percebi muito bem o que é o metaverso. É uma rede social? É uma loja gigante onde podemos entrar e vamos visitar, como estava a explicar há bocado, uma H&M? Eu ainda tenho um bocado de dúvidas quanto a isso, porque há aqui algumas coisas que não fazem sentido, porque pode ser tanta coisa como pode não ser nada. E como há bocado o professor Carlos estava a explicar, onde a Sara Sampaio comprou uma casa de 97 mil euros, eu acho que é um bocado irrealista para o homem comum, uma coisa dessas, porque se há pessoas que já se veem com grandes problemas para pagar uma casa na vida real, como é que vão ter posses monetárias para comprar uma casa de 97 mil euros num metaverso? São essas as minhas questões. Acho que ainda é muita teoria e pouca prática para quando se lançar o metaverso. Se continuar assim, acho que vai ser um nicho de mercado muito reduzido. Essa é a minha intervenção. Obrigado, Tiago. Eu acho que o tempo verbal não está certo, não é se vai ser assim, já está a ser assim, porque essas dúvidas, isso já está a acontecer, não é? Mas, Rafael, o que é que tem a dizer? Eu acho um excelente raciocínio e uma pergunta, porque a sua confusão ela é normal e ela é grande parte, digamos, de 98% das pessoas, exceto para o Zuckerberg, 99% das pessoas, porque não existe uma definição clara de o que é um ambiente hoje de metaverso, porque hoje se fala que um Fortnite ele é um metaverso, um Decentraland ele é um metaverso, e eu tô vendo até joguinhos Candy Crush que falam que é metaverso. Então, existe uma definição muito aberta do que pode ser o metaverso, porém eu acredito que a definição que ela está mais próxima do que pode acontecer é um ambiente que está mais para um Decentraland, mais para um Second Life da nova geração, de uma função no qual você vive um novo mundo, muito parecido com Player One, o filme Player One, que você vive um outro mundo no qual você tem aspectos sociológicos e também de poder dentro de um ambiente que é fora do seu mundo físico. Então, por exemplo, o Player One é muito interessante que ele quer viver mais dentro do mundo virtual do que fora do mundo virtual. E o que é mais interessante, pegando até esse gancho do Player One e respondendo a sua segunda pergunta, nunca, eu acredito que vai ser muito difícil que o comportamento humano mude no aspecto de capitalista de ter e ser o primeiro. Então, quem compra um terreno e paga 4 milhões de dólares, por exemplo, ele quer ser o primeiro porque ele acredita que quando estiver uma comunidade dentro daquele ambiente, ele vai ser o maior, o melhor e o que vai ter mais. Então, hoje o metaverso, muitas vezes, para essas pessoas são para poucos. Porém, é importante a gente ter em mente que esse é um aspecto ainda em evolução, não é para todos e realmente quando ele se tornar uma comunidade maior, ele vai ser algo mais entendível no ponto de vista de definição, como você citou. Ok, obrigado. E eu também acho que há aqui algumas questões, sobretudo no que diz respeito à percepção económica, que fazem lembrar um pouco aquilo que é a história. Por exemplo, quando se deixou de usar a moeda forte, o ouro, e passou-se a usar o papel moeda, provavelmente estávamos na mesma questão, que é o que é que aquele papel vale, não é? Ou seja, nós hoje trazemos papel, nota, dinheiro, o que é que aquilo vale? O que é que vale um quadro de Picasso, não é? Quer dizer, tem valor porque as pessoas, a cultura, atribui-lhe valor e um determinado valor económico muitas vezes nos parece absurdo. A nós que não podemos comprar. Não é? Exatamente. O Bitcoin, o que era o Bitcoin? A cripto? Exatamente. Todo mundo falava, pô, qual é a definição de blockchain? Hoje as pessoas sabem mais, mas é isso, eu não acredito em criptomoeda, não acreditava 5, 6 anos atrás, o que se tornou, né?
Então tem bons exemplos tecnológicos aí, e lembrando, a gente no metaverso estava no hype, nós estamos começando no declínio, e aí a gente pode voltar na onda de um pouco mais de maturidade. Ok. Chester, tem a mão no ar, presumo que queira falar. Obrigado. Primeiramente, saudações gremistas ao orador. E eu tenho uma dúvida que em relação justamente aos exemplos... Justamente aos exemplos que tu mostraste antes, fazendo menção ao Black Mirror e ao Player One, que eu acho que um é o extremo do outro. Eu assisti também os dois. Esse episódio é o episódio que mais me fez quebrar a cabeça do Black Mirror, porque como tu acredito que aquilo ali vai ser daquela forma e até pior. E isso eu falo como até com uma certa dor no coração, porque eu sou um early adopter desse tipo de tecnologia. Eu amo estar dentro do universo virtual, bom, aqui. Então é uma coisa, e eu acredito muito nisso, só que a minha dúvida recai sobre a ética. Como vai ser trabalhada essa parte da ética no marketing dentro do metaverso? Porque isso aí vai ser uma coisa que eu acredito que vai ser tão viciante quanto o Player One, que queria ficar lá dentro, mas também tão perigosa quanto o Black Mirror. Então isso aí vai depender muito da parte ética também das empresas ao criarem experiências. Então gostaria da tua ideia sobre isso, por favor. E obrigado. Cara, é uma excelente pergunta, e aí eu volto no tema de sociologia. Por exemplo, um caso claro, o Second Life, num certo período, ele estava sendo utilizado principalmente para a questão de pornografia. Ele não foi uma plataforma feita para isso, só que ele é um espelho do que é uma sociedade. Então, eu acredito assim, independente de quais são os ambientes, no formato mais no Black Mirror ou no formato mais soft como o Player One, a gente tem espelhos de plataformas e tecnologias que espelham o fator humano. Então, assim, o que você falou sobre a questão ética, moral e etc., e de controle, ele vai ser muito importante para estabelecer uma regra dentro desse ambiente, como o Facebook fez muito bem, Instagram, e todas as grandes redes sociais fizeram com o tempo. Né? Ok, obrigado. Eu julgo que o Ricardo também está com a mão levantada. Vou só fazer aqui, antes de mais, parabéns, Rafael, pela apresentação, ao Carlos também. Obrigado. Mas eu percebi pela apresentação que depois acaba por focar muito aquilo que é o meta-commerce, que acaba por ficar muito relacionado com o ambiente virtual. Mas, na verdade, o metaverso vai para além disso e também há aqui uma mistura entre o mundo virtual e o mundo físico, não é? E às vezes, se nós conseguimos compreender esta dinâmica, faz-nos entender melhor aquilo que é o metaverso. No filme do Ready Player One, nós percebemos que nós conseguimos transportar créditos de um mundo para outro mundo. Portanto, naquele caso, de um jogo para outro jogo, não é? E já existem estratégias que, de facto, até implementada pela LG, se não estou em erro, em que é possível ganhar créditos num jogo em que, por sua vez, é transformado em dinheiro e eu posso comprar ou ter um desconto numa loja da LG. E às vezes também pode ser interessante ver isto sob este ponto de vista. Aliás, para além do mais, eu não sei se perdeu... Sim. Eu acho um bom ponto, só que eu vejo essa relação física e digital dentro do metaverso, mas hoje de uma necessidade de se fazer valor no metaverso, dando bônus que tem no mundo físico. Então, hoje grandes marcas, a LG é uma, né, que eu trabalho, Samsung também faz bastante isso, a Nike faz muito, dentro do aspecto físico, se você quiser comprar um produto, você tem benefícios dentro do metaverso. E também tem uma relação dentro, por exemplo, o exemplo da Nike, no qual quando você está dentro de um metaverso, dependendo de como, ou Decentraland também, dependendo de como a sua relação com a marca, você ganha bônus para utilizar no mundo físico. Precisamente. É importante a gente entender, você é digital, mas o seu corpo e o fator humano, físico, ele existe lá fora, né? Então, como as marcas vão também trabalhar o fator de que, igual game hoje, né? Os caras jogam 12 horas sem parar. Como as marcas estão pensando nessas pessoas que estão jogando 12 horas sem parar? É uma oportunidade no mundo físico também. É verdade. Não, e mais, Rafael, na verdade também já existem moedas virtuais que são possível conquistar através dos jogos online e que estão à venda, por exemplo, na Binance, não é? E tem um valor em que eu posso comprar coisas físicas com algo que eu conquistei, com um conjunto de créditos que eu conquistei num jogo online. E, portanto, tudo isto cria esta envolvência do metaverso
e de facto, e reforçando as palavras do Rafael, de facto, o facto de existir ou de não existir uma definição clara sobre o que é o metaverso acaba por confundir as pessoas. Isto talvez também acabe de me dirigir ao Tiago, não sei se também ajuda à questão que o Tiago tinha colocado, mas é verdade, é entender bem esta dinâmica e perceber se de facto isto pode ter sucesso ou não no futuro. Enfim, obrigado Rafael. Carlos, também quer colocar alguma questão? Está sem som. Carlos, está sem som. Em relação a esta última questão, e depois só também uma nota mais em relação ao Tiago. Em relação a isto, eu vejo isto numa perspectiva cada vez maior, não é, de integração entre o tal mundo virtual e o mundo real. Porque, aliás, o Rafael deu uma série de exemplos e bons. Há, por exemplo, outra questão que algumas marcas já estão a utilizar, digamos, que o metaverso, através da compra, por exemplo, de NFTs, como o acesso a clube privado, não é? Quem faz parte daquele clube, isto é, quem possui aqueles NFTs, tem direito a um conjunto de atividades, experiências, quer no mundo virtual, quer no mundo real. E, portanto, eu, quanto a mim, isto vai muito nesse sentido da integração, que me parece que é o caminho, quer dizer, parece, nós não sabemos o futuro, não é? Parece que é o caminho da integração. Quanto ao Tiago, eu não ficaria tão espantado quanto ele, nem tão pessimista quanto ao futuro ou não disto, porque é o seguinte, isto é como na vida real, nem toda a gente compra ilhas, nem toda a gente compra casas. E não é pelo facto. E para estar no metaverso não é necessário ser milionário nem comprar NFTs. Eu posso estar lá meramente por uma questão experiencial, de contacto, convívio e sem gastar dinheiro nenhum. Quer dizer, eu não preciso ser rico, não é? Para estar no metaverso. Talvez tenha ficado essa ideia um bocadinho errada, não sei se da minha parte também, mas tenha ficado a ideia errada que há das tantas, como se deu exemplos de pessoas que têm muito dinheiro e fazem. E mesmo assim elas compram isso porque, ou para fazer investimento, não é? Na expectativa, aliás, é como quem começou a entrar. Quando se começou a entrar também nas moedas virtuais, na expectativa de rentabilização ou de valorização futura, ou no caso da Sara Sampaio, provavelmente como noutros casos, ter ali um campo em que pode realizar eventos, passagens de modelos, sei lá, outro tipo de situações. Portanto, vamos lá ver, de facto temos os ricos e os pobres e vamos continuar a tê-los, infelizmente, no futuro, mas isso não será condição, digamos que impeditiva das pessoas estarem no metaverso. Peço desculpa. Sim, eu não digo o contrário. Acho que neste momento a imagem que se está a passar muito no metaverso seja essa. Eu não acredito nisso, porque eu ainda sou mais novo, como é óbvio, tenho uma noção já um bocado diferente dos NFTs, porque os NFTs já existem há algum tempo. A palavra NFT surgiu há 2 anos com a arte digital, mas já temos NFTs desde 2013, por exemplo, quando no jogo do Counter-Strike se apresentou cosméticos para as armas, e são NFTs. As pessoas compravam cosméticos para estar dentro de um jogo virtual e para ver o que compravam. Era isso. Eu não é o contrário, porque conheço muitas pessoas e acho que até se uma notícia há uns meses atrás de uma agência de imobiliário nos Estados Unidos que está a começar a vender terrenos digitais. Não é essa a minha questão. O problema é que estão a passar muito essa imagem de que o metaverso está a ser um bocado para 1% e não para o resto. Estão a passar aquela imagem de que se nós para aproveitarmos o metaverso ao máximo precisamos de ter isto, precisamos de ter aquilo. Acredito que mais para a frente, era como estavam a falar há bocado, vai existir, por exemplo, temos quase um trabalho virtual para podermos pagar as nossas coisas, os nossos cosméticos para o avatar ou até mesmo para comprar uma casa, por exemplo. Acho que isso é uma possibilidade, que é mais para incluir mais as comunidades todas e não ficarmos assim um bocado de parte. A minha questão era mesmo essa, era que estamos a passar um bocado, mesmo na internet e dos NFTs, que estão a ser vendidas a quantidades de dinheiro absurdas e obscenas, peço desculpa pela palavra, e que estão a ficar um bocado o resto das pessoas de parte. É mais essa a minha opinião. Muito bem. É assim, eu antes de passar a palavra, e aproveitando aqui a questão do obscenamente ricos, a Rainha de Inglaterra fez-se passear numa carruagem há uns séculos no seu holograma. Isso é o metaverso a chegar ao universo ou não? Rafael? Pode ser, eu acredito assim, e você deu um bom exemplo que o futuro ele só repete o passado. Então, não só esse exemplo, mas o carro elétrico existe há muito tempo. Teorias de blockchain existem há muito tempo,
E aí, como vocês citaram, né? Quem leu esse livro aqui, né? O professor deu também, vai saber que existe o metaverso há muito tempo também. Então, eu acho que é uma réplica, só que são momentos diferentes e tecnologias que abraçam efetivamente aquilo que nós estamos falando. Então, tudo depende daquele momento. Às vezes, naquela época, numa carruagem como essa, você teria uma condição de evolução maior, né?